Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje vamos falar do episódio número 8 de X-Men 97, né? Que é o episódio Tolerância é Extinção, parte 1. Bom, né? E nesse episódio a gente percebe que aconteceu muita coisa, eu fico inclusive muito surpreso com a quantidade de coisa que eles conseguem pôr no episódio só. É incrível isso. Nossa, a gente teve muita coisa acontecendo, né? A gente teve a família Summers, uma aventura com a família Summers, essa parte de investigação da vida do Bastion. A gente teve também falando sobre o plano deles, sobre as sentinelas. A gente também teve a questão da exposição do professor, né, de que o professor está vivo. A gente também teve, né, a questão do Roberto com a Jubileu, com a mãe dele, da descoberta de que ele é um mutante, da exposição para o mundo que ele é um mutante. Ou seja, esse pessoal dessa equipe da série dos X-Men, eles conseguem pegar tudo isso e juntar de uma maneira que não fica estranha, sabe? É uma maneira que fica muito orgânica. Eles podem colocar todo esse tipo de coisa, mas eles sabem trabalhar muito bem isso. Eles dão o tempo certo, eles dão o ritmo certo. Em nenhum momento isso causa algum estranhamento na história. Eu acho que isso é uma qualidade muito boa, porque é difícil fazer isso, mas eles realmente conseguem. Então vamos falar um pouquinho de todas as coisas que aconteceram. Eu quero começar falando, né, sobre o Bastion. A gente descobriu agora quem é esse tal de Bastion, né? E eu achei muito engraçado que a história dele é bem estranha, né, cara? Essa história de origem, ela pareceu meio confusa à primeira vista, assim, pra mim. Primeira vez que eu escutei. Aí eu dei uma voltinha, voltei um pouquinho, assim, para rever essa parte falando da história dele, mas não, é bem simples, só é estranho mesmo. É a história, né, de que ele é aí um descendente dos sentinelas, da tecnologia sentinela, de uma evolução que os sentinelas tiveram, de um tal de Nimrod. E esse Nimrod, por algum motivo, sei lá, ele era do futuro, ele chegou no passado, infectou o pai desse menino, que seria o Bastion, né? E daí esse vírus foi transferido ali para o menino, na hora que ele nasceu, claro, né? Não vamos falar em detalhes sobre isso, mas então, aí ele tem essa capacidade de conversar com as máquinas, justamente por ser um descendente de máquinas, né? Um descendente de sentinelas. E agora ele tem essa ideia, né, de exterminar os mutantes, que é uma ideia, claro, que vem da programação dos sentinelas. E, na verdade, não é basicamente só acabar com os mutantes, é acabar com os mutantes de uma forma criar basicamente uma humanidade mais evoluída. Eu até fico estranho assim que isso possa não incomodar muito a humanidade, porque basicamente, eu acho a questão de ser um mutante muito melhor do que ser esse negócio esquisito que é um super sentinela, né? Isso parece um zumbi tecno-orgânico, assim, é um negócio bizarro. Mas tá bom, né? Se alguns humanos concordam com esse plano, eu acho estranho. Por que eu digo isso, né? Porque a gente tem ali uma cena lá em específico, onde o Bastion tá ali conversando com a doutora Cooper, e a gente consegue ver que tem toda uma conspiração internacional muito maior do que a gente pensava, né? O Bastion, por exemplo, ali está conversando, ele está trocando ideia com vários líderes, por exemplo. Muitos líderes, embora não apoiaram o ataque de Genosha, eles estavam nessa conversa com Bastion, ou seja, mostrando que tinha toda uma intriga internacional aí para lidar com a questão mutante, né? O que revela para a gente algo bem perigoso. E a gente percebe o envolvimento da ONU, né? Claro, com a presença da doutora Cooper ali, né? Ela inclusive está usando uma camisetinha do baixo, eu achei muito estranha. E beleza. A gente vê também o Destino, né? O Doutor Destino. A gente tem a aparição dele, a gente também tem uma aparição do Zemo, ou seja, né? O universo Marvel muito maior do que simplesmente focado ali nos X-Men, né? Tem toda essa expansão do universo Marvel e tem um personagem muito legal, né? Eu vou falar aqui no finalzinho, que ele aparece no finalzinho também. E é um personagem que dá saudades aí, porque... Tá, vamos falar dele depois, beleza? Então, esse plano do Bastion é muito esquisito, né?
Ele pega os humanos, simplesmente taca num tanque lá e cria esses zumbis tecno-orgânicos aí, que são os suprassentinelas, e a extensão desse plano é muito grande, cara, porque eu realmente não imaginava que tinha essa quantidade de toda já de suprassentinelas criados. Eu pensava que no caso mesmo era só o primeiro que a gente viu lá, que era o Dr. Era o Trask, né? Eu imaginava que era só esse, mas não, a gente tem muitos deles. Eu achei que o Bastion ainda estava no início do seu plano, mas não, já estava numa etapa avançada, só não estava revelando mesmo. E ali, quando a gente descobre sobre a origem dele, a gente vê que basicamente o bairro todo dele já havia se transformado, inclusive a mãe dele, né, cara? Muito pesada essa questão. Mostra que esse Bastion realmente não é lá a flor que se cheira, ele chega a medidas extremas, tudo. Então ele é um vilão preocupante. E fica uma coisa aqui também, né? Porque a gente vê que ele está junto com o Sinistro está junto com ele, mas aparentemente o Sinistro ele também tem os seus planos ali, embora o do Bastion seja o que está realmente sendo executado e o mais perigoso ali. Mas fica aí uma coisa, por exemplo, se de repente com uma derrota do Bastion, o Sinistro não possa assumir, ou o Sinistro revele que ele tinha alguma carta na manga, traia o Bastion de alguma forma, não faço ideia, isso aí fica cena para os próximos capítulos. E eu mencionei aqui a família Summers, né, foi muito bacana de poder ver os três juntos, né, a gente tem que, no episódio passado, o Scott ficou sabendo de que o Cable é filho dele, foi muito bacana ver ali eles trocando alguns diálogos, eles também tentando sobreviver juntos, né, não morrer ali para aquele monte de suprassentinelas. E fica legal aí, vamos ver o desenvolvimento dessa história nos próximos capítulos. Inclusive o diálogo que tem com o Noturno, com a Jean Grey, é um diálogo muito bom, né, falando de memórias, falando das memórias, dos sentimentos, da questão de família, que não é só ligado ao sangue, tem a ver com o que a gente sente, com o que a gente escolhe. Eu achei isso muito legal, vamos ver aí como a Jean vai lidar com essa questão, até porque a Jean, ela estava meio confusa, né, quando logo que ela volta, assim, ela já dá uns pega no Wolverine, né, ou seja, vamos ver qual que é da Jean, se ela vai querer seguir ali com a família Summers, vai querer aprontar alguma, vamos deixar isso para os próximos capítulos. E né, na questão de espetáculo, essa série é simplesmente impressionante, não só nos roteiros, mas também nessa animação que tá linda e tá muito fluida, cara. As cenas de luta, elas são incríveis, né? A gente tem aquela cena de luta do Wolverine, que ele é levado para o céu lá, de repente ele tá caindo, ele começa a estraçalhar tudo os robôs. Robôs não, né? Sentinelas. E, cara, é uma cena muito bacana, uma cena muito memorável. E ela continua ali depois, né, quando ele chega para salvar a vampira, e o Noturno aparece ali também, outra cena de luta fantástica, a animação ela tá simplesmente impecável, tá muito bonita de se ver, muito legal de acompanhar, realmente o pessoal tá caprichando nessa questão. E por último, né, vamos falar do final desse episódio, que também é um final muito caprichado, assim, um final que deixa a gente querendo mais, que eu já queria, por exemplo, que o outro episódio fosse lançado amanhã, sabe? Dá uma angústia esperar, porque X-Men ele sabe pegar esses ganchos pra gente ficar engajado na história. E é simplesmente, né, que o Magneto foi libertado pela doutora, né? Inclusive, cara, eles conseguem contar a história de uma maneira sensacional. Quando a doutora, por exemplo, foca ali no número, no braço do Magneto, cara, só por aquilo você já consegue meio que saber o que está passando na cabeça dela, o que ela está sentindo sobre isso. Ou seja, eles conseguem contar a história de uma maneira bastante envolvente e com os detalhes, né, cara? Com os detalhes da cena, eles não precisam ficar expondo toda hora as coisas, o que é muito chato, né? Por exemplo, o Rebel Moon é só exposição, não sei se vocês assistiram esse filme, eu queria falar dele, talvez uma hora eu fale desse filme no canal, mas, cara, exposição atrás exposição, uma chatice só, sabe? E quando o pessoal que faz essa série dos X-Men tem esse tipo de sensibilidade, sabe? De contar uma história através desses detalhezinhos, é muito incrível, é muito gostoso de acompanhar. Então,
Beleza, né? O Magneto foi libertário. Agora, cara, ele tá no modo destruição total. Agora vai ser difícil para o homem. Realmente conseguiram deixar ele irritado. E, né, cara, não tem nem como ficar bravo com o Magneto, né? Porque a humanidade aí deu uma vacilada, né? No que aconteceu em Genosha foi simplesmente perdoável, né? E faz total sentido. O Magneto tá totalmente revoltado. Eu, por exemplo, não consigo falar para ele, não, calma aí, Magneto, esfria um pouco a cabeça, porque realmente o que aconteceu é intolerável. E vamos ver, né? Agora a gente volta basicamente ao começo, né? A gente tem aquele discurso da doutora Cooper, que é muito legal, né? Que é um discurso sobre remoer passado, né? Como as coisas vão se repetindo, né? E eu achei incrível esse discurso e combina muito bem com o que está acontecendo agora, né? Porque a gente tem o Magneto de novo no seu modo vilão, basicamente, né? E o Xavier voltando para tentar botar uma ordem na casa. Então vamos ver aí o que acontece. Vamos ver, provavelmente vai ter algum embate entre esses dois para evitar uma guerra entre humanos e mutantes, mas as coisas estão realmente aflorando e a guerra parece inevitável. Vamos ver aí como o professor consegue lidar com isso, né? Só o professor para resolver a parada agora. Mas bom, pessoal, isso que eu queria falar sobre a série. Estou gostando muito, muito empolgado. E vamos ver a continuação desse episódio, né? Agora a gente tem Tolerância à Extinção parte 1, parte 2 e o final da primeira temporada. E tomara que ela volte mais firme. Ah, e quase que eu esqueço de falar aqui, né? Mas a gente teve a participação do nosso querido amigão da vizinhança, né? O Homem-Aranha aparece rapidinho aí, fazendo suas acrobacias malucas, que estão muito legais nesse estilo de animação. Estão muito fluidas também, a gente vê ele um pouquinho, mas já dá para ver que está fantástico. E esse é aquele Homem-Aranha, né, do universo da série do Homem-Aranha lá dos anos 90, né, da série animada do Homem-Aranha. E deu uma saudade porque, nossa, cara, eu gostei muito de acompanhar essa série do Homem-Aranha, foi muito legal mesmo, assisti ela inteira. É muito bacana, muito divertida. E, né, isso significa aí, talvez, será que uma volta desse universo Marvel, né, desse universo das animações dos anos 90. Isso a gente vai ter que ver, né? Mas se eles mantiverem a qualidade dessa animação dos X-Men, ou só continuarem com ela, mas com a mesma qualidade, eu já fico mais do que satisfeito. Bom, mas é isso que eu tinha para falar, pessoal. Muito obrigado por assistirem e até a próxima. Tchau, tchau.